Olá, sejam todos bem-vindos a mais um boletim informativo aqui do seu canal Rumo ao Nada. Olha, senadores criticam decisão do ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, de suspender ampliação do BPC-Loas. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Rumo ao Nada. Eu peço a você, se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações e vai deixando aquele like especial. Olha, uma decisão monocrática do ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, derrubou decisão soberana do Congresso Nacional. Consequentemente, a decisão de derrubada do veto do PLS 56.996, que eleva de R$ 261 para R$ 522 a renda per capita exigida para a concessão do BPC por hora, está suspensa. Inclusive está no site do Senado Federal, ou seja, não está valendo. O PLS referido é do ano de 1996, tem a autoria do ex-senador Cacildo Maldaner, do MDB de Santa Catarina. Depois de aprovado no Senado, ele foi enviado à Câmara dos Deputados, como é de praxe. Lá sofreu modificações e, ao ser devolvido ao Senado da República, não foi acatadas as mudanças feitas lá na Câmara dos Deputados e foi aprovado como um substitutivo por unanimidade, ou seja, os senadores votaram por unanimidade um substitutivo relatado pela senadora Mara Gabrilli. E daí então ele foi enviado à sanção presidencial de Jair Messias Bolsonaro, que acabou vetando o PLS 55 na sua integridade e se tornou o VET 55. Vocês não lembram na época? Olha, eu tava lá no bate-papo lá da TV Senado, lá todo mundo escrevia lá, as pessoas que estavam acessando, né? Vamos manter o VET 55, vamos manter o VET 55. Vocês devem se lembrar, né? Os deputados, a maioria da população brasileira que é mais alinhada politicamente ao presidente Jair Bolsonaro, estavam todos querendo que senadores e deputados mantessem o VET 55, já os deficientes, as pessoas idosas, queria que o veto caísse. Ao ser, digamos assim, realizado ou analisado em sessão conjunta no Congresso Nacional, quando se reúne Câmara dos Deputados e senadores, a maioria dos senadores decidiram pela derrubada do veto, né? Foram mais de 46 deputados, se eu não me engano, de senadores, gente, me desculpe, foram mais de 46 senadores que votaram pela derrubada do veto, consequentemente impondo uma derrota ao presidente Jair Bolsonaro. E em seguida os deputados também votaram. Votaram pela derrubada do veto. Foram em torno de 306 deputados, se não me falha a memória. Para derrubar um veto, gente, só para você que está aí na sua casa, a título de curiosidade, exige-se maioria nas duas casas. Ou seja, mais de 250 votos de deputados favoráveis à derrubada do veto e mais de 41 votos de senadores favoráveis à derrubada do veto. Por exemplo, se só o Senado derruba o veto e a Câmara não, aí o veto é mantido e assim por diante. Mesmo o PLS 55 ter alcançado esses números, como se exige a Constituição Federal, a pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro Dantas cassou a decisão soberana do Congresso Nacional. Aí você deve estar se perguntando, mas que diacho é esse negócio? É STF, é TCU, é STJ, é TSE, é tantas siglas, mas para que serve tudo isso? Olha, gente, o TCU, de fato, é o Tribunal de Contas da União. É uma instituição brasileira prevista na Constituição Federal para exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e administração indireta quanto à legalidade, legitimidade e a economicidade e a fiscalização da aplicação das
subvenções, né, e de renúncias de receita. Auxilia o Congresso Nacional também no planejamento fiscal e orçamentário anual. Ela está prevista no artigo 71 da Constituição Federal, ou seja, é uma instituição brasileira, né, que é constitucional, que tem todos esses viés. A decisão dos ministros do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que na última sexta-feira acatou a um pedido de medida cautelar do Ministério da Economia e suspendeu a ampliação do benefício da prestação continuada, o BPC, aprovada pelo Congresso Nacional na semana passada, provocou reações de vários senadores, tanto como da oposição, tanto quanto da situação. Por exemplo, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, foi uma das pessoas que mais lutou pela derrubada do veto. Ela disse que é inconcebível que o Poder Executivo não respeite uma decisão do Congresso e que arbitrariamente busque o TCU para revogar a ampliação do BPC. Ela acrescentou que a ampliação desse valor beneficiaria idosos e deficientes extremamente pobres. Para a senadora, o ajuste fiscal é sim necessário, mas a fatura não pode ser paga pelos mais pobres, como o governo federal está tentando. Na mesma linha, o senador Renan Calheiros, do MDB, que era ex-presidente do Senado Federal, ele subiu, né, a tribuna. Foi no Twitter que ele falou isso. O tribunal deveria, na verdade, fiscalizar a migração criminosa do Bolsa Família do Nordeste para o Sul e Sudeste e não desfazer a decisão sobre o BPC. Não cabe ao TCU controlar o processo legislativo. E o senador Marcos Rogério, gente, que inclusive votou favorável à manutenção do veto, disse que ele usa essas palavras aqui, diz que votou a favor, né, do veto por entender que o legislativo não fez a devida previsão de fonte da receita para cobrir os gastos com o aumento do BPC. O senador, no entanto, apontou que uma decisão monocrática parece algo desproporcional a desafiar uma decisão de um poder da República. Ou seja, o que ele quis dizer, votou pela manutenção do veto porque o Congresso Nacional não disse de onde iria sair os recursos para bancar a possível vinda de mais pessoas para dentro do BPC. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, lá do Amapá, também lamentou a decisão do TCU. Na visão do senador, tudo o que atende os mais pobres, esse governo tenta derrubar. Ele ainda registrou que vai continuar lutando pela ampliação do BPC. O ministro, gente, do TCU entendeu que a previsão orçamentária, que não há previsão orçamentária, né, para pôr em prática a nova lei que os congressistas aprovou, mas não apontou de onde tirar o recurso para ser aplicado na nova demanda com a mudança da lei, o que o teto de gasto torna-se praticamente inviável pôr em prática a elevação da renda per capita do BPC. Era preciso que os congressistas tivesse encontrado uma fonte, né, uma solução para dizer da onde ia sair o dinheiro para pagar esses novos beneficiários do BPC. Gente, me dá uma impressão que quando eu vejo esse tipo de matéria aqui, o governo está achando que todas as pessoas de agora para frente vão se aposentar pelo BPC, o que não é uma verdade. É uma minoria que iria conseguir esse benefício. Talvez o máximo que iria entrar para dentro do BPC seria em torno, acredito eu, de 500 a 600 mil pessoas a mais. Agora, parece que na cabeça do governo ia entrar 30 milhões de pessoas, né? Só porque o governo fez uma conta que, para bancar, né, o aumento do BPC, gastaria por ano em torno de 20 bilhões de reais. Gente, é uma estimativa, nem ele sabe ao certo, porque como que ele vai saber quantas pessoas tem para entrar dentro do BPC com a mudança das regras, né? Fica bastante difícil de você fazer uma conta previamente. Essa é a minha opinião, e eu acho que esses senadores eles estão certos, né, gente, de apontar essa fragilidade na decisão lá do TCU, né, gente, porque não é, no meu entender, cabível isso, mas enfim, no Brasil hoje está bastante complicado e vamos ficar aqui, gente, torcendo para que
no pleno do TCU a decisão do Congresso Nacional seja mantida, ou seja, que o veto continue derrubado. Um abraço, fui e até a próxima.